Olá a todos, eu sou a Joana Lage do Instituto Superior Técnico e sou eu que vos vou acompanhar neste módulo de e-learning sobre os espaços verdes. Com o aumento do nível populacional nas cidades, devido ao incremento do processo de urbanização, prevê-se que em 2030 mais de 60% da população deverá viver em cidades. Neste contexto, destaca-se a importância dos espaços verdes no equilíbrio das cidades, atendendo às suas características socioeconómicas e ambientais. Este módulo destina-se a todos os professores que pretendam adquirir competências sobre os espaços verdes nas cidades, com destaque nas escolas. O objetivo deste módulo é que os professores adquirem conhecimentos básicos sobre o planeamento das estruturas dos espaços exteriores das escolas, planeamento da manutenção destes espaços e o papel das escolas na dinamização dos mesmos. Para uma melhor compreensão do que são os espaços verdes e de que forma esta tem um elevado impacto na melhoria das condições socioeconómicas e ambientais locais, os conteúdos abordados neste módulo serão distribuídos em 5 capítulos. No primeiro capítulo, será realizado o enquadramento do tema, onde será efetuada a definição dos espaços verdes, realçando a evolução da sua importância a nível urbano, bem como as suas principais funções, usos e benefícios. No segundo capítulo, será efetuada uma abordagem ao planeamento da estrutura dos espaços exteriores das escolas, onde se explica a necessidade de ser efetuado um correto planeamento neste âmbito, bem como o papel da biodiversidade nestes locais e a sua taxa de retenção de carbono. O terceiro capítulo destina-se ao planeamento da manutenção dos espaços verdes, onde se estudará o contributo dos químicos e das atividades de manutenção para as emissões de carbono. De modo a que os professores possam agir ativamente na melhoria dos espaços verdes nas suas escolas, no capítulo 4 discutir-se-á qual o seu papel neste contexto. Breves conclusões sobre este tema serão dadas no capítulo 5. Com o aumento do processo de urbanização, prevê-se que em 2030 mais de 60% da população deverá viver nas cidades. Já na atualidade, as cidades ocupam apenas 2,7% da superfície do globo terrestre, mas são responsáveis por 75% do consumo total de energia, 80% das emissões de gases de efeito de estufa e têm tido genericamente um contributo nocivo sobre os recursos naturais. A fragmentação e perda de habitats e a perturbação do ciclo hidrológico são processos característicos da cidade atual. Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de garantir a preservação dos sistemas naturais nas áreas urbanas e contrariar a perda gradual do contacto com a natureza, sobretudo tendo em conta que, paradoxalmente, a cidade também exige cada vez mais recursos naturais, como alimentos, energia e matéria-prima. Perante esta realidade, a compatibilização dos sistemas naturais com os sistemas construídos surge como um dos maiores desafios do século XXI. É então importante definir, primeiramente, o que são os espaços verdes. Espaços verdes podem ser definidos como um sistema de espaços de caráter socioecológico existente nas cidades, fundamental para o equilíbrio e desenvolvimento urbano sustentável, para a qualidade de vida e bem-estar das populações. Constitui uma estrutura física que faz parte integral das áreas urbanas, a par com a estrutura edificada, estrutura viária ou infraestruturas técnicas que, juntamente com a população que as habita, formam o complexo sistema urbano. No trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Climact, foi definido espaço verde em contexto escolar de acordo com a seguinte figura. Nesta pode-se ver que são consideradas diferentes tipos de áreas, sendo considerada a área impermeável e de solo as áreas com elevado potencial de serem, de futuro, espaços verdes. O conceito de espaço verde tem assumido formas diferentes ao longo do tempo e de acordo com as concepções urbanísticas que lhe estão associadas. De facto, este conceito é tão antigo quanto a própria cidade. É uma herança que acompanha a evolução da paisagem urbana e que teve a capacidade de se metamorfosear de acordo com as exigências impostas pela dinâmica da própria cidade, na qual se assumiam como um espaço de convívio e encontro. Nos séculos XVII e XVIII, por toda a Europa, construíram-se primeiramente apenas jardins e parques reais que correspondiam a uma recriação estética da natureza integrada com a construção residencial, mas posteriormente também os primeiros jardins públicos. Contudo, o conceito de espaços verdes urbano, tal como é hoje compreendida, aparece fundamentalmente a partir do século XIX.
Este conceito deixa de estar unicamente associado a espaços de socialização das classes dominantes e passa a ser percepcionado como espaço capaz de integrar os princípios que hoje se poderiam designar como ambientais em áreas densamente construídas. O Central Park, na cidade de Nova York, realizado por Frederick Law Olmsted em finais de 800, propunha-se concretizar o conceito de pulmão verde, de forma a produzir o oxigênio necessário à purificação do ar. De acordo com Fadigas, em 1993, este projeto constitui um marco da evolução do conceito de espaço verde urbano, na medida em que revoluciona a percepção da relação entre a natureza e a cidade e introduz a ideia de que o espaço verde deveria ser acessível a todos os cidadãos. Mais tarde, em 1867, Frederick Law Olmsted propõe um sistema contínuo de espaços verdes através da implementação do conceito Parkway. A implementação deste conceito pretendia garantir a continuidade espacial e conectividade das áreas verdes. Walmsley, citando Olmsted, acrescenta em relação aos espaços Parkways que estes espaços devem ser atrativos através de um processo de plantação e embelezamento com o objetivo de, quer na ida, quer no regresso do trabalho ou casa, proporcionar alguma vantagem de recreio. Na década de 1980, com o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, são também introduzidos no planeamento urbano vários conceitos ecológicos centrais de ecologia da paisagem, os quais sugerem que, à escala regional, a configuração ideal da paisagem é o desenvolvimento de áreas urbanas inseridas dentro de uma matriz verde com habitats diversificados e assegurando a sua conectividade, assente numa estrutura de corredores ecológicos. De facto, um dos principais problemas relacionados com a perda de biodiversidade em áreas urbanas, para além da redução em número em área dos habitats, é a sua fragmentação. Desde então, e como resultado das crescentes preocupações com as questões ambientais, tem-se vindo a refletir no aumento do número de espaços verdes nas várias cidades europeias. Com o reconhecimento dos espaços verdes urbanos como parte integrante da cidade, é fundamental para os decisores identificarem e compreenderem a estrutura, as interações, as funções e os benefícios que ocorrem e provêm destes espaços. No entanto, as suas funções são múltiplas e dependem da sua localização na cidade e da sua relação com o espaço edificado. Os espaços verdes, em meio urbano, para além de desempenharem a função de suporte dos recursos naturais, por estarem inseridos no âmago de sociedades urbanas, desempenham também outras funções de igual relevância, as quais geram benefícios determinantes para o desenvolvimento urbano sustentável. No entanto, ainda que os benefícios produzidos pelos espaços verdes urbanos sejam de conhecimento geral, o planeamento urbano atual continua muitas das vezes a descurar a sua importância. Na literatura, os espaços verdes urbanos já têm sido equacionados de várias formas e agrupados de acordo com as suas funções que desempenham em três domínios: económico, social e ambiental. Dados os efeitos adversos da intensificação da edificação de outras dinâmicas urbanas, como por exemplo o aumento do número de veículos motorizados, as principais funções dos espaços verdes urbanos consistem por um lado na regulação do clima local, assim como na regulação do aumento da concentração e ou contaminação de alguns gases na atmosfera, nocivos para os humanos e ou com efeito de estufa. Em relação à regulação da temperatura, os espaços verdes desempenham um papel importante na amenização da temperatura sentida nos espaços urbanos ao intervir ao nível da infiltração do ar, conveção de calor e da transmissão de radiação. No entanto, de acordo com alguns autores, salienta-se que a capacidade que a vegetação tem em reduzir os níveis de poluição do ar encontra-se essencialmente dependente das suas próprias características. Estes acrescentam ainda que a redução dos níveis de poluição do ar deve-se, sobretudo, ao processo de filtragem de partículas do ar, salientando que quanto maior for a superfície foliar da planta, maior é a capacidade de filtragem das partículas do ar. Assim, pelo facto das folhas agudas terem uma maior superfície foliar total, as coníferas têm uma maior capacidade de filtragem comparativamente às árvores de folhas caducas ou folhosas. Assim sendo, os autores concluem que a mistura dos dois tipos de árvores poderá fornecer uma melhor alternativa.
Vários autores fazem também referência ao facto da temperatura do ar em áreas urbanas ser habitualmente mais elevada, cerca de meio grau ou 1,5 graus centígrados, do que a temperatura verificada nas áreas envolventes, geralmente conhecida como ilha de calor urbano. Uma estratégia que tem vindo a ser proposta para mitigar o aumento da temperatura em áreas urbanas é o aumento do coberto vegetal nestas áreas. Na função de termorregulador, os espaços verdes urbanos exercem também influência sobre outros parâmetros climáticos, designadamente sobre o aumento da umidade relativa do ar. No que respeita à regulação da qualidade do ar, e como curiosidade, de acordo com Elias, 1 hectare de relvado plantado com árvores de espécies diferentes absorve à volta de 900 kg de dióxido de carbono em 12 horas, o que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 6 metros cúbicos de ar e uma produção ao mesmo tempo de 600 kg de oxigênio. Ainda ao nível ambiental, os espaços verdes urbanos têm um contributo decisivo para a biodiversidade e constituem-se como importantes habitats de refúgio para a fauna e flora, e desta forma atuam como elementos estruturantes na preservação de uma diversidade de espécies em ambiente urbano. Os benefícios económicos proporcionados pelos espaços verdes urbanos são muitas vezes negligenciados, sobretudo devido à natureza intangível destes mesmos benefícios. Todavia, os benefícios económicos proporcionados pelos espaços verdes, apesar de menos evidentes, apresentam também inegável importância, na medida em que, na maioria dos casos, o investimento em espaços verdes acaba por trazer altos retornos. Neste contexto, salienta-se que, quando a avaliação da relação entre os espaços verdes urbanos e os benefícios económicos gerados à escala local, devem ser tomados em conta os seguintes critérios: a criação de emprego e atração de investimento, a valorização do solo urbano e do imobiliário residencial e comercial, a relação entre a saúde e o bem-estar físico e mental e a produtividade no trabalho e a revitalização da economia local. Estes espaços têm um contributo direto na valorização financeira de bens físicos e podem revitalizar a economia à escala local através da criação de emprego, da atração de investimento e também por contribuírem de forma positiva para a saúde física e mental da população, o que, por sua vez, pode ter repercussões diretas na produtividade do trabalho, como numa redução de custos com a saúde pública. Para além dos benefícios acima mencionados, salienta-se também a capacidade que estes espaços têm de prover alimentos e matérias-primas, os quais podem ser rentabilizados do ponto de vista económico. É assim importante fazer referência à relevância que a agricultura urbana começa a ter nas cidades ocidentais. Para efeitos decisores políticos, o crescimento económico e o desenvolvimento de espaços verdes são realidades difíceis de conciliar. Todavia, estas duas opções não devem ser vistas como antagónicas, na medida em que os espaços verdes podem ser, por si próprios, promotores de crescimento económico, contribuindo para a boa imagem e competitividade das cidades. Ao nível dos benefícios sociais, é amplamente reconhecida a importância dos espaços verdes urbanos para a qualidade de vida humana, saúde e bem-estar da população citadina. As funções sociais incluem a oportunidade da população urbana poder experienciar e compreender a natureza, proporcionar espaços de lazer e recreação ou ainda contribuir para melhorar o bem-estar da população. Mais especificamente, os espaços verdes urbanos proporcionam o desenvolvimento de diversas atividades lúdicas e recreativas, desde atividades físicas a atividades de interação com a natureza e interação social, como feiras de artesanato, concertos, projeção de filmes ao ar livre, teatro e outras atividades. Neste contexto, vários autores destacam os benefícios gerados por estes espaços ao nível da saúde física e mental da população, mas também a importância destes espaços como locais de relacionamento e encontros sociais. Em relação ao primeiro aspecto, os autores salientam que a possibilidade de praticar exercício físico, ler um livro ou simplesmente interagir com a natureza gera benefícios, como a redução da pressão arterial e a absorção da vitamina D devido à exposição solar. Já em relação à dinâmica social proporcionada pelos espaços verdes, outros autores salientam que estes espaços constituem o quadro físico de uma grande parte das relações sociais ao ar livre e por isso apresentam-se como um complemento terapêutico para uma sociedade submetida a rotinas diárias e muitas vezes confinada a espaços interiores.
Numa perspectiva mais cultural e pedagógica, os espaços verdes têm um papel fundamental ao estimularem o contacto da população urbana com a biodiversidade e processos naturais produtivos. A observação e contemplação da vegetação pela população urbana possibilita a percepção da evolução das estações do ano e de outros ciclos biológicos, bem como o conhecimento da fauna e flora espontânea e cultivada e ainda de outros fenómenos físicos em curso. Importa também realçar a relevância dos espaços verdes urbanos na valorização estética e cultural do espaço urbano, na medida em que as diferentes alterações que a vegetação sofre ao longo do ano proporcionam à cidade dinamismo e diversidade, contrastando com a inércia característica da cidade construída. A complexidade de interações, funções, usos e benefícios que os espaços verdes urbanos podem desempenhar leva a que o seu planeamento e gestão deva ser visto de um modo cada vez mais integrado através de abordagens multidisciplinares. No entanto, o desempenho das funções anteriormente mencionadas depende das características físicas do espaço, sendo que nem todos os espaços verdes têm as condições necessárias para desempenharem este leque de funções e garantirem determinados bens e serviços à população. Neste modo, para além de se esclarecer a importância dos espaços verdes em contexto urbano, pretende-se essencialmente expor o porquê da necessidade de existirem espaços verdes nas escolas e de que forma estes influenciam na implementação de uma economia de baixo carbono. Para que um espaço verde numa escola seja valorizado, é importante que este tenha um planeamento adequado, ou seja, em fase de projeto, as dimensões destes espaços devem ser definidas considerando a área total da escola, a área total coberta por edifícios ou estruturas fixas e a área total de espaço verde, a qual inclui espaços de relva, árvores, outras plantas e hortas, tudo em proporção do número de estudantes existentes. Um correto planeamento e dimensionamento é importante, uma vez que são estes espaços que vão permitir a diminuição dos níveis de dióxido de carbono locais através da sua retenção, variável consoante a biodiversidade existente. Pode-se assim concluir que, quanto maior a percentagem de área verde, maior a retenção de dióxido de carbono. Nos capítulos 2.2 e 3 deste módulo, abordar-se-á a influência da biodiversidade na retenção do dióxido de carbono e as atividades de manutenção como fontes emissoras do mesmo. Tal como já foi mencionado nesta apresentação, os espaços verdes têm um enorme papel na melhoria da qualidade do ar e regulação da temperatura e umidade a nível local. Apesar da sua capacidade de retenção de poluentes, a área atribuída e a variabilidade da biodiversidade irá potenciar ou não uma melhor capacidade de sequestro do dióxido de carbono. Entende-se por biodiversidade as diferentes espécies verdes plantadas nos espaços verdes escolares, nomeadamente diferentes tipos de árvores e plantas, bem como a relva e, em alguns casos, hortas. Para cada uma destas espécies estão definidos fatores de retenção de dióxido de carbono específicos, determinados com base em diversos estudos de investigação realizados, sendo, portanto, importante estudar devidamente que tipos de espécies verdes devem ser incluídas nos espaços escolares, de forma a potenciar uma maior retenção de dióxido de carbono com base nos fatores de emissão das mesmas. Nesta tabela são apresentados os diferentes fatores de retenção de dióxido de carbono para diferentes espécies de árvores, relva e horta. Como curiosidade, verifica-se que, por exemplo, é o eucalipto a espécie com fator de retenção mais elevado. Este exemplo realça a importância da necessidade da realização de um estudo de planeamento adaptado às escolas. Para além da importância do planeamento da estrutura dos espaços verdes exteriores das escolas, é igualmente importante que estes sejam sujeitos a um plano de manutenção adequado à realidade de cada estabelecimento. Entende-se por manutenção todas as atividades de jardinagem, episódios de rega e irrigação dos espaços verdes, ações de fertilização do solo, bem como o combate de pragas. Em todas estas atividades, diversas ações ou a utilização de equipamentos ou produtos específicos potenciam a emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, durante atividades de jardinagem, muitas vezes são utilizados equipamentos específicos, os quais funcionam à base de consumo de combustíveis, seja este gasolina ou gasóleo, ou à base de energia elétrica. Em ambos os casos, existe um fator de emissão de dióxido de carbono associado, variando com a fonte energética do equipamento. Para manter os espaços verdes em bom estado de conservação, é importante que estes sejam regados.
Desta forma, sistemas de rega existentes podem recorrer à água da chuva, de poços ou da rede. Para cada tipo de sistema está igualmente associado um fator de emissão específico. Ainda assim, para além da utilização de fertilizantes, muitas vezes são aplicados outros químicos, os pesticidas, para o combate de pragas locais. Estes produtos químicos influenciarão o ambiente consoante o seu componente principal e quantidade utilizada. Muitas vezes, para rentabilizar o espaço e potenciar o crescimento das espécies verdes nas áreas verdes e hortas, recorre-se à aplicação de fertilizantes para que o solo tenha à sua disposição quantidades adequadas de elementos nutritivos ou nutrientes. Consoante o componente principal da sua constituição, há um aumento da probabilidade do impacto ambiental diverso ocorrer. Abordando melhor a questão da utilização de produtos químicos nos espaços verdes e de que forma estes podem afetar o ambiente, nos próximos diapositivos iremos falar aprofundadamente sobre o contributo dos químicos nos espaços verdes. Fertilizantes. Mas o que são fertilizantes? Os fertilizantes são substâncias que se aplicam ao solo ou à parte da área da planta com o objetivo de melhorar a sua nutrição e obter maiores ou melhores produções. Isto porque um solo fértil é aquele que tem a capacidade de fornecer às plantas os nutrientes que estas necessitam de uma forma equilibrada. Quando o solo não tem esta capacidade, é necessário recorrer à aplicação de fertilizantes. Estas substâncias tanto podem ter uma ação direta sobre as plantas, fornecendo os nutrientes que elas necessitam, como uma ação indireta através da melhoria das condições do meio onde as plantas se desenvolvem, destinando-se essencialmente a corrigir os solos. Desta forma, o fornecimento de nutrientes às plantas e a melhoria da fertilidade dos solos devem ser os objetivos principais da utilização de fertilizantes, que se subdividem em adubos e corretivos. Os adubos são produtos que apresentam elevados teores de elementos nutritivos, sobretudo macronutrientes principais como azoto, fósforo e potássio. Atuam sobre as culturas de forma essencialmente direta, permitindo uma maior absorção dos nutrientes. Podem também fornecer macronutrientes secundários como cálcio, magnésio e enxofre, e micronutrientes como ferro, manganês, zinco, cobre, cloro ou outros elementos benéficos. A principal classificação dos adubos é feita de acordo com o modo como são obtidos, sendo de considerar os seguintes tipos de adubos. Adubos minerais, que são obtidos industrialmente por processos químicos e subdividem-se em três grupos. Adubos minerais elementares, que têm um só macronutriente principal. Adubos minerais compostos, que podem ter 2 ou 3 macronutrientes principais. Adubos minerais especiais, que podem ser adubos elementares ou compostos, aos quais se adicionaram macronutrientes secundários, micronutrientes, reguladores de crescimento, pesticidas, retardadores de nitrificação, entre outros, ou serem produtos contendo apenas macronutrientes secundários, micronutrientes ou até não conterem elementos habitualmente considerados nutrientes vegetais. Os adubos orgânicos são produtos de natureza orgânica, provenientes de resíduos de plantas e ou animais, e os adubos mineroorgânicos são aqueles obtidos por mistura de adubos minerais com adubos orgânicos ou corretivos orgânicos. Nas características dos adubos, outros fatores podem ser tidos em consideração, nomeadamente a natureza e as formas químicas dos nutrientes, o estado físico dos adubos, as reações fisiológicas dos adubos e ainda a sua salinidade e solubilidade. Adicionalmente, podem ser aplicados corretivos. Os corretivos são produtos que atuam na melhoria da nutrição das plantas de modo essencialmente indireto, através da melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos, modificando a reação do solo, o teor de matéria orgânica, as suas características físicas, entre outros. Embora as substâncias utilizadas como corretivos tenham quase sempre elementos nutritivos, que podem ter algum efeito direto sobre a nutrição das plantas, a sua principal ação é exercida na melhoria da fertilidade dos solos. A classificação dos corretivos é feita de acordo com a sua origem e com os principais objetivos de aplicação, sendo de considerar os seguintes tipos. Corretivos minerais destinam-se a corrigir a reação dos solos, nomeadamente o pH. Existem, então, corretivos minerais alcalinizantes, quando têm como objetivo fazer subir o pH dos solos ácidos, corretivos minerais acidificantes,
quando visam fazer descer o pH dos solos alcalinos, como solos calcários, solos salinos, solos alcalinizados ou solos alcalinizados salinos. Os corretivos orgânicos contêm matéria de origem orgânica, animal e ou vegetal, são utilizados com o objetivo de aumentar, ou pelo menos manter, o teor de matéria orgânica dos solos, a qual desempenha uma função muito importante em todos os aspectos físico-químicos e biológicos da fertilidade dos solos. Atualmente, vários outros produtos, embora ainda com aplicações mais restritas, podem e devem ser utilizados como corretivos orgânicos dos solos, não só pelo seu baixo custo e elevado interesse fertilizante, mas também pela contribuição para a melhoria do meio ambiente através da eliminação de efluentes e resíduos orgânicos potencialmente poluentes. Entre estes são de realçar os resíduos sólidos urbanos após compostagem, as lamas de estações de tratamento de águas residuais tratadas, os produtos resultantes da intensificação de indústrias agropecuárias, de indústrias agrícolas ou de indústrias florestais. Como alternativa à aplicação de fertilizantes, existe a aplicação de compostos orgânicos, os quais derivam de processos de compostagem. Entende-se por compostagem todo o processo biológico de reciclagem de matéria orgânica, no qual os micro-organismos transformam os resíduos biodegradáveis de origem vegetal, animal ou mineral em fertilizante rico em nutrientes que pode ser usado para aplicação direta no solo. Este fertilizante é designado por composto. A compostagem apresenta diversas vantagens. Este processo é um processo economicamente sustentável, permite o enriquecimento da estrutura do solo, atuando como adubo natural, possibilita a eliminação de organismos patogénicos, reduzindo assim a transmissão de doenças, tanto a nível do solo como das plantas. Há um aumento de retenção de água nos solos. Ao utilizar o composto natural, reduz o uso de herbicidas e pesticidas e promove a diminuição da contaminação e poluição atmosférica. Outro produto químico aplicado nas culturas e espaços verdes são os pesticidas. Estes produtos tóxicos e perigosos são usados para controlar os inimigos das culturas, nomeadamente insetos, ácaros, ratos, lesmas, caracóis, entre outros, doenças e infestantes, como ervas daninhas. Por sua vez, desempenham um papel muito importante na manutenção do bom estado sanitário das culturas. Na designação de pesticidas estão incluídos muitos tipos de produtos com ações diferentes, nomeadamente inseticidas, que se destinam a combater insetos, fungicidas, combatem fungos, herbicidas, cuja ação se exerce contra infestantes, acaricidas, que combatem ácaros, moluscicidas, que usam contra lesmas e caracóis, nematodicidas ou nematicidas, que atuam contra nemátodos, e rodenticidas, que combatem ratos. Segundo o seu modo de ação, os pesticidas podem ser divididos em dois grandes grupos: de contacto, que são aqueles que, quando aplicados sobre as plantas, se mantêm à superfície, pelo que são facilmente arrastados pela água da chuva. Além disso, não têm ação sobre os órgãos das plantas formados até após o tratamento. Os sistémicos, os que são absorvidos pelas folhas ou pelas raízes, sendo depois transportados através da seiva para toda a planta. Deste modo, ficam ao abrigo da ação de lavagem de água da chuva e protegem os órgãos formados por pouco tempo depois do tratamento. Todavia, o risco de aparecimento de inimigos nas culturas resistentes aos pesticidas é muito maior no caso dos produtos sistémicos do que nos de contacto. A aplicação dos pesticidas pode ser feita de várias formas, consoante a sua formulação: por pulverização, em que se executa com pulverizadores e usa-se para aplicar pesticidas comercializados nas formulações de solução, suspensão, emulsão, concentrado para emulsão, pó molhável, entre outros; por polvilhação, em que se utilizam polvilhadores e utiliza-se no caso dos pesticidas cuja formulação seja o pó polvilhável; e por fim, por distribuição de grânulos, em que se efetua com distribuidores apropriados para este fim e destina-se aos pesticidas comercializados na formulação de grânulos.
É assim importante implementar a prática de uma fertilização racional, a qual exige respostas às seguintes questões. É necessário proceder à correção dos solos aplicando calcário ou matéria orgânica? No caso de ser necessário, quais as quantidades a aplicar e quais os corretivos mais adequados? Que nutrientes são necessários aplicar ao solo ou à cultura e quais as quantidades mais adequadas? Quais são os adubos que tecnicamente serão mais favoráveis para aplicar nesses nutrientes, tendo em conta as condições de solo, de clima e da própria cultura? Quais as épocas apropriadas para proceder à sua aplicação? Quais as técnicas de aplicação a utilizar para obter uma melhor eficácia no aproveitamento desses nutrientes pela cultura? Tal como foi referido no início deste capítulo, diversas atividades de manutenção dos espaços verdes são realizadas, as quais, por sua vez, acarretam emissões de dióxido de carbono. Desta forma, é importante assegurar uma correta gestão destas atividades. Relativamente à utilização de equipamentos para a manutenção dos espaços verdes, de forma a minimizar as emissões de dióxido de carbono, é importante avaliar o tipo de equipamentos que se está a utilizar, que tipo de combustível é que este utiliza, bem como elaborar um mapa de manutenção dos espaços de forma a gerir a frequência e a duração da utilização dos equipamentos para a atividade de manutenção. No que respeita às atividades de irrigação, é igualmente importante assegurar uma correta gestão desta atividade, especialmente no que se refere à seleção do tipo de sistema de irrigação, qual o tipo de água, bem como a frequência, a duração e o consumo de água. Por último, nas atividades de manutenção, pode ser necessário recorrer ao consumo de eletricidade no manuseamento de equipamentos. Como tal, é igualmente importante avaliar o tipo de equipamento que se está a utilizar, bem como a frequência, a duração e o consumo de eletricidade. Nestas três áreas de atividades de manutenção estão associados fatores de emissão de dióxido de carbono específicos, os quais, por sua vez, variam entre países, tal como pode ser verificado nesta tabela. As escolas, enquanto instituições de ensino das crianças e futuros adultos da nossa sociedade, têm um enorme potencial no aumento da consciencialização ambiental das crianças. Neste sentido, é nas escolas que devem ser aplicadas ferramentas educacionais holísticas, as quais sejam tecnologicamente assistidas para uma aprendizagem ativa em economia de baixo carbono. Cabe aos professores transmitir e formar estas crianças na área de sustentabilidade ambiental, com base nestas ferramentas que lhes são fornecidas. Desta forma, as crianças, adultos do futuro, conseguirão traçar objetivos de vida enquanto atores sociais numa linha de preservação do ambiente e sustentabilidade ambiental. É assim importante que todos, cada um com o seu papel nesta sociedade, assumamos um compromisso enquanto grupo, enquanto sociedade, na preservação do ambiente. Neste âmbito, as escolas podem ter um papel de destaque no aumento da valorização dos resíduos orgânicos das escolas para compostagem, diminuindo assim a sua quantidade em aterros, no reforço da biodiversidade e dos recursos naturais, através de atividades didáticas de plantação e de restauração de plantas nativas, em atribuir um papel fundamental às crianças na construção e utilização de espaços verdes, tanto para atividades didáticas como para a formação, no impulsionamento de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano e a revitalizar cidades, na melhoria da qualidade da informação disponíveis sobre a qualidade do ar e em transmitir conhecimentos, métodos e ferramentas para desenvolver atividades com as crianças no âmbito das problemáticas ambientais. Resumindo todos os pontos abordados neste módulo de e-learning, pode-se sintetizar o conteúdo mesmo em 6 ideias-chave principais, nomeadamente: o papel dos espaços verdes nas escolas é um fator importante para a diminuição do dióxido de carbono local. Os espaços verdes têm diversas funções, tanto benéficas para o ambiente como para o bem-estar das pessoas, como estudantes, professores e restantes funcionários. Para uma correta implementação e utilização dos espaços verdes, é importante realizar o seu devido planeamento em fase de projeto de construção das escolas. A gestão dos espaços verdes deve ser devidamente planeada e realizada por pessoas com formação na área.
A todas as atividades de manutenção estão associados fatores de emissão de dióxido de carbono, tal como a todas as espécies verdes fatores de sequestro de dióxido de carbono. E por fim, as escolas têm um papel fundamental na diminuição do dióxido de carbono local, bem como informar os seus alunos sobre esta temática. É neste sentido, e atuando em conjunto, que conseguimos criar um ambiente sustentável. É desta forma que encerramos o módulo de e-learning sobre os espaços verdes. Esperemos que tenham gostado, que tenham ganho novos conceitos e informações. Caso tenham alguma questão, contactem-nos via e-mail pelo climact.ctn.tecnico.lisboa.pt. Podem ainda acompanhar as atividades que vamos desenvolvendo durante o decorrer deste projeto pelas nossas redes sociais ou então no nosso site, nomeadamente na página www.climact.net. Obrigada!